Então, como eu tava falando, cara, outro dia eu fiquei encacucado que eu não lembrava todos os nomes do dedo. Ah, cara, Eu é lembro, fácil. tipo, polegar e É, mas indicador. é fácil. Polegar, John, Paul, Ringo e George. Olá, está começando mais um Vozes da Terceira Terra. Aqui quem fala é Arthur. E hoje nós temos a presença da Pamela, Oi. do Ivar E aí? e da Mônica. Oi. O Marcelo não veio hoje, quer dizer, ele veio e já saiu, Ele né? já foi. Ele foi, saiu de fininho, gravou um episódio só. Como dizem aqui no interior, né? Marcelo vazou. Não, é bem isso. O pessoal lá do trabalho tá com uma mania, cara, de falar, é o que tem pra hoje. Qualquer coisa, fala assim, aí aquele negócio lá, é o que tem pra hoje. Eu vou começar a usar isso. Aproveita. Eu gosto de frases novas. Então hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco exótica. De uma coisa não, né? Coisas muito grandes. Muito Ai, meu complexas Deus. Ai, e meu Deus. exóticas. Eu não sei se estou preparado para essas coisas. Não, Hoje- tá sim. Tá Apesar que nós estamos aqui em 4, praticamente 2 casais. Eu, Arthur, a Mônica e a Pamela, sabe? Eu tô fora, porque eu conheço a Cris, eu conheço a Sibéria, eu não vou apanhar igual Ó, a Sibéria uma é brava, pinata, viu? exato. Toma Por cuidado. isso Sibéria é mesmo. brava, meu. Sibéria é brava. Então hoje nós vamos falar sobre. A gente já falou sobre culturas exóticas, a gente vai aumentar o repertório e falar sobre mundos exóticos. Mundos e ambientações E exóticas ambientações. também. Como fazer com que a sua ambientação exótica fique memorável. A gente não vai pegar, fazer um ouça, leia e veja, porque isso vai estar inserido no contexto. Né? Nós vamos usar como exemplos várias obras que a gente conhece e trazer, assim, quem conhece, ótimo. Quem não conhece, fica a dica para você ver, procurar ir atrás desse tipo de ambientação, porque é legal também. Então vamos começar com a nossa convidada, né, Pamela? E... Você já viu a nossa gravação aqui, o que a gente faz? Você viu que não tem nada demais? Pamela está na bola na fogueira. Eu tô boiando. O que você, assim, de filme, livro, música, que você lembra, assim, de ambientação diferente que Posso fala, sugerir? Ivar? Diferente da realidade. Sugerir? Isso. Não, antes que a gente passe por esse foco aí, deixa eu fazer um preâmbulo aqui. Pode. Eu não sei o que é um preâmbulo, mas eu quero fazer, sabe? Achei bonita essa palavra, Pois né? é. Eu olhei no dicionário aqui na casa do Arthur antes de começar e depois eu falei, vou ter que usar essa palavra, preâmbulo. Tá bom, vai. E você vai locupletar alguém ou não? Locupletar? Não sei. Então beleza. Um preâmbulo. Peraí, ambular é andar antes, é andar. Isso. Então eu vou andar antes de alguém, fazer um preâmbulo. Tá. Eu vou ambular. Tá, então é o tá. seguinte, o que acontece, o que existe em geral quando o pessoal joga RPG ou quer escrever um livro, quer dirigir um filme, fazer um roteiro? Muitas vezes você pode usar o mundo real como base, ou você pode criar uma ambientação alternativa. Algumas delas são exóticas, algumas delas são ridículas, não sabe? Algumas são mais próximas do mundo real, algumas são bem distantes do mundo real. Algumas pegam o mundo real como base, mas alteram a nossa realidade. Exemplos. Depende- X-Men é um mundo real, normal, só que existem os mutantes Certo. Mundo das Trevas também. também. Tá? É próximo da realidade. É mais palpável. Né? Mas tem muitos elementos que são iguais aos que a gente vê hoje em dia. Acho que tenta deixar aquela verossimilhança. Adoro essa palavra. Verossimilhança. Alguns mundos cyberpunk, por exemplo, que tem assim a tecnologia dos dias de hoje, só que ampliada. Mas por baixo ainda são muito do que acontece é parecido com o que acontece hoje, só que tem mais tecnologia. A realidade seria em determinado tempo, porque a realidade 500 anos atrás é diferente da de hoje. Sim, Isso contaria também. contaria. E você pode também fazer uma ambientação que seja bem distante do mundo real. Por exemplo, o mundo de Pandora, do Avatar. O que mais? Ou do Avatar A Lenda de Aang. A Lenda de Aang também, que é uma... Cara, Exterminador Oriente. do Futuro. Matrix. Matrix. Matrix, sim. Mas Exterminador do Futuro é o mundo real, com um androide. É.
Não, mas se você pegar o... É porque eu tô falando na questão futurística, né, do negócio. É que ele entraria mais ou seria menos diferente da realidade. Na mesma categoria do X-Men. É, Questão de não, evolução. Mas não, é o mundo real, pelo menos no 1 e no Esse 2. aqui é um mundo totalmente diferente. Isso. É uma coisa que tá bem exótica. Qual que é aquele Tá. desenho dos... Por exemplo, qualquer mundo de D&D, sabe? Dragonlance, totalmente ou qualquer ambientação de D&D. Dragonlance, Exalt não, é Eberron, tá? Exalted é uma coisa que é também bem distante da realidade. É exótico bastante. Eu tô tentando lembrar um desenho que... É tipo a lenda de Aang, mas são com robôs ao invés de pessoas. E aí cada robô tem um elemento. Cybertron... Não é Cybertron. Cybertron era o planeta dos Autobots. Dos Transformers. Não, então Transformers. não é. É mó engraçadinho o desenho. Depois, whatever. Depois eu posto aí Enfim, no fórum. A maioria Missão- dos desenhos animados tem esse elemento, né? Você pega Looney Tunes, é tudo fantástico, né? Tudo uma... Você dá vida a animais, mas com a questão humana, né? Você faz ao contrário. Você dá uma humanização do personagem. Isso. Mas então, o que acontece é que tem mundos que são menos exóticos, ou seja, mais próximos da realidade, e alguns que são bem exóticos, aquela coisa que está mais distante da realidade. Eu acho que eu não colocaria esse mais distante como exótico, mas como fantástico. Pode ser, concordo. Tá? Sabe? Exótico é assim, eu acho que o X-Men chega a ser mais exótico do que o Avatar. Vamos tratar de supers em geral, ou só do X-Men? De super em geral. Dá pra abrir o leque também. Sim, eles são mais exóticos porque existe o comum, mas eles são o exótico, Mas o é que extra. eles são personagens exóticos, não digo ser uma ambientação exótica. A ambientação é aquilo que você falou, é o mundo real. E você tem personagens exóticos mais poderosos, claro. Né? Então esquece que eu falei. Não, estamos abertos ao debate, né? Mundos como os mundos de fantasia medieval, os clássicos, o próprio mundo do Avatar, o Matrix que foi citado aqui, o Avatar, a Lenda de Aang, eles são exóticos, eles são diferentes, eles são distantes do que a gente tem como realidade, mas por que eles são tão legais? Porque a realidade é chata. Pra mim faz todo sentido. Porque o real a gente está habituado. Um mundo fantástico é diferente. É como se você entrasse no novo mundo, você pudesse viver de novo alguma coisa. Fazer tudo nova, diferente. Fazer tudo novo. Tá. Tudo é fantástico. Eu acho interessante esse ponto de vista. É que Mas eu não apesar dele ser fantástico, ele tem muitos elementos do nosso mundo real, entendeu? Então, eu queria chegar nesse ponto. Eles têm uma consistência interna Isso. muito forte. Que é a consistência da relação humana e da figura humana. E as coisas fazem sentido nesses mundos mais exóticos. Né? Ah, você me falou uma coisa. Faz sentido, cara? Você me lembrou de Alice. Que é uma coisa que não faz sentido. Nenhum. E é um mundo exótico. Mas Alice tem uma consistência interna. Tem uma filosofia por trás daquele mundo estranho. Alice é um mundo surreal, mas nem por isso ele deixa de ter uma consistência interna. Sim, mas Eu não diria deixa de ser exótico. Eu não diria que ele tem uma lógica interna, mas ele tem uma coesão interna. Assim, apesar dos cenários não terem uma ligação direta entre si, você passando por todos os cenários do filme ou do livro, você sabe que tudo faz parte do mesmo universo. Concorda? Sim, ou não? sim, concordo. Então, ele tem uma certa coesão, ele tem uma lógica interna. Uhum. Tá. Mas não deixa de ser exótico. Não é. É exótico, com certeza é exótico. Porque ele É Tim Burtonicamente exótico. Lewis Carroll. Se você pegar qualquer filme do Tim Burton, é exótico, né? Isso é verdade. Vocês já leram o livro Alice por Trás do Espelho? É ainda mais bizarro. Que é Alice 2, A Missão, sabe? O retorno. Pois é. É quando ela volta Ela volta a entrar num mundo fantástico. Ou exótico. Será que não é... eu não li, mas tem alguma relação com o filme? Porque o filme também, ele se passa... na verdade, o filme ele foi uma adaptação usando os dois livros do Lewis Uhum. e fazendo esse filme do Tim Burton. O próprio Matrix, ele pega muito desse segundo livro da Alice. O Mundo por Trás do Espelho. Uhum. O Matrix, assim, ele é original e não é ao Sem mesmo ser tempo, original. né? Ele é original sem ser original. Como o próprio Avatar, não a Lenda de Aang. Mas Pandora. Isso, que ele tem efeitos visuais e criaturas, digamos, originais, mas a história não tem nada de original, né? Estavam até comparando o Avatar com o Matrix.
em relação à tecnologia e todo o ambiente mesmo. Porque ele entra no lugar e é transportado para um outro mundo. A tecnologia dele entrar naqueles tubos ele está conectado àquela trança que eles têm lá. Isso é verdade. Se fizer um comparativo, é bem Matrix, né, o negócio. Pois é. Então, como tornar o mundo que você está criando para ambientar a sua aventura de RPG, o seu romance, o seu filme, como tornar esse mundo, deixá-lo exótico, mas ao mesmo tempo deixá-lo memorável e não parecer aquela coxa de retalhos, assim, que você foi pegando uma coisa de cada lugar, juntou tudo, botou no liquidificador e ficou rezando para ser alguma coisa boa. Sem ter que pagar royalties. Sem ter que pagar royalties. Se bem que o cara o James Cameron, e não o Cameron Diaz... Desculpa. James Cameron. Só pra esclarecer só esse ponto. Quer dizer... Deve ser irmão, sei lá. Não, Será? desculpa. Será? Assim, por exemplo, a questão gráfica do mundo foi linda. Não tem nem o que falar. Visualmente o negócio foi... Bom, O que eu falei pra uma companheira de trabalho hoje, cara. Falou, você vai assistir Avatar? Assiste 3D, porque se assistir normal, não tem graça. Eu assisti normal e ainda assim foi lindo. Maravilhoso. Mas assim, cara, o roteiro foi chupinhado de Pocahontas, sabe? Eu concordo. A história é a mesmo mesma. de várias Comparação também. outras Matrix mais Pocahontas. É Blue Pocahontas in Space, sabe? Pocahontas na Matrix. Azul. Mas a questão a sacada legal deles que eu achei foi o lance da conexão dos animais, a conexão da galera. E os animais também. Eu acho que a sacada que eu achei bacana no Avatar é a questão da espiritualidade, que é a lei de Lavoisier. Nada se cria, tudo se transforma. Ele pegou isso e transformou no mundo inteiro. Né? Pois é. O que tem de interessante no mundo do Avatar, ou na galáxia do Star Wars, ou na questão da Matrix, é que todas as coisas têm uma razão para existir. Isso, eu acho que esse é o ponto que a pessoa que quer criar um mundo tem que começar a pensar. Começar, né? Tem que ser o ponto de partida. E depois, achei muito legal que o Arthur puxou aquela palavra linda, que é verossimilhança. Vamos falar um pouquinho disso também. Né? Então, você que está criando o seu mundo, você quer escrever um livro, alguma coisa assim, primeiro de tudo, tá? Você tem que realmente estudar e realmente estruturar o mundo, o universo, a ilha, a cidade que você está criando, o sistema de computador, se você vai entrar na Matrix. Né? Sim. As coisas têm que ter uma razão para existir. Vamos pegar pegar aqui o Vampiro à Máscara, por exemplo. A razão de tudo existir começou lá, de acordo com a lenda que se conta no livro, começou lá com a história do Caim, Abel, aquele pessoal. Aquele pessoal Aquele pessoal. Aqueles mano lá, aquela velho, galera, tá? O Caim, galera. Abel, Adão e Eva, aqueles 4 lá. Aqueles No começo eram eles, né? Eles e a cobra. Virou Ficava na Sansão árvore. depois. E a maçã, velho. A maçã é o mais importante do negócio. A maçã é o ponto de mutação. Então, sabe? cara. Ficou muito... Pode continuar. Pode continuar. Que a campanha do Arthur tocou. Então é o seguinte, todas as coisas têm uma razão para existir. Se você pega, por exemplo, Pandora, o mundo do Avatar, da Pocahontas Azul no Espaço... Na Matrix? Existe todo um ecossistema que foi planejado, foi estudado. Com certeza alguém que tem conhecimento, ou algumas pessoas que têm conhecimento de biologia, ecologia, deram muitas informações ou até ajudaram a fazer o projeto daquilo ali. A questão do Matrix, por exemplo, você tem um sistema de computação, mas você tinha ideias que já vinham da literatura e das ideias do cyberpunk, por exemplo, que é você unir e de filosofia também, porque você junta as duas coisas. Então você dá motivos para que essas coisas consigam existir em conjunto. O que acontece muitas vezes, e eu vejo isso especialmente em aventuras ou ambientações medievais de fantasia, por exemplo, é que pega-se aquela fantasia padrão e em vez de você começar a estabelecer ligações novas entre as coisas para deixar um mundo mais exótico, como por exemplo é o mundo do Eberron, sabe? É um mundo assim, totalmente criatividade no 220. Mas as coisas fazem sentido. Então, às vezes, o mestre que está ali, ele pega um aspecto e, assim, joga só aquele aspecto como diferente, mas não, meu mundo é diferente. Aqui os anões têm pele azul e comem pedra.
E não seria um mundo novo, né? Tipo, seria uma característica. Então, tipo, eu acho que, assim, e aí, né? Vamos definir assim. Mas é por isso, Arthur, fica aquela coisa. E aí? De onde vem isso? Por eu que acho as coisas que não são assim? são só as criaturas que fazem o mundo fantástico. Mas acho que o principal que a pessoa tem que definir é a questão da ideologia. E as relações das E as coisas. relações. E, mestre, vai fazer um mundo fantástico? Começa num lugar pequeno. Começa, por exemplo, a pessoa quer criar um mundo inteiro. Não, espera. Cria um vilarejo. Minha dica, né? Cria vilarejo ou uma, sei lá, uma cidade espacial ou uma estação espacial ou, sei lá, uma nave, alguma coisa pequena para aquilo depois se ampliar. Mas o que acho que a parte fundamental disso não é nem o lugar e as criaturas fantásticas, mas sim a relação de ideologias. Que né, a questão, por exemplo, do Avatar, a ideologia é essa questão de espiritualidade, as pessoas estão conectadas, né? Que ele tira lá o rabinho de cavalo dele, enfim, tudo quanto é buraco e ele está conectado com aquilo, entendeu? Essa questão da ideologia do lugar. Até... boa, Pamela, boa, gostei. Muito bom. Tá. Legal. A minha dica é o seguinte, é sempre você perguntar a si mesmo, fazer uma pergunta muito simples. Eu criei um negócio que é assim. Eu criei uns Lords, né? Um monstro chamado Lords. Aí, D3. Tá? É sempre fazer uma pergunta simples para si mesmo. Por que isso existe e de onde isso veio? Na verdade são duas, né? E aí você traça as conexões, as origens e as razões de existir de tudo aquilo que você cria. Muitas dessas coisas não são explicadas, ou não precisam ser explicadas para os jogadores. Mas você, criador ou mestre, tem que saber, porque isso vai dar a coesão no seu cenário. Voltando a falar de Alice, por exemplo. Por que aquele universo, aquele mundo paralelo em que a Alice entra, é daquele jeito? Ninguém sabe. Tá? Mas o autor sabia por que e como que as coisas se tornaram daquele jeito. Velho. Óbvio. O LSD não tinha sido inventado naquela época ainda. Ópio, é pior que chá de LSD. cogumelo. Tá. Mas então, é um mundo que assim, vou me repetir. Como é bizarro, é surreal, mas ele tem uma consistência interna. Ou seja, as coisas têm razão de existir, mesmo que a razão não seja totalmente clara. Esse é o ponto da ideologia. As coisas têm uma razão de estar ali e de existir. Não é assim, os meus anões desse mundo comem pedra porque sim. Não, Porque isso é eu errado. quero Um outro que me veio à cabeça, que um outro filme, que também tem é um mundo fantástico, que também tem tudo isso que a gente está falando, é o História Sem Fim, cara. Sim. Lindo. Sim. Sabe, tem o comedor de pedra. Você falou, eles comem pedra, eu lembrei do comedor Por de que pedra. eles comem pedra no filme? Não lembro, velho. Porque ele é de pedra, não é isso? Então, aí tem uma razão. Ele come pedra porque... entendi. Viu? Tá? Existe uma razão para ser assim. Canibalismo, né? Uhum. Não, coitadinha das pedras. Então, tem uma razão de existir. Isso aí não é assim todo mundo que faz isso. É uma entidade especial que faz isso. Muitas dessas coisas você vai acabar criando uma filosofia da criação de universo ou de mundo, onde você vai criar as coisas de trás para frente. Você imagina o presente e você vai depois imaginando até a origem. Uhum. Tem muita gente que cria assim. Outras pessoas preferem fazer o caminho contrário. Começar da origem, do Big Bang daquele universo, como que as coisas começaram, e depois desenrolar até o presente. São dois modos fantásticos, e são dois modos válidos de você criar as coisas. Agora, vamos... Não sei, eu estou pensando aqui. Vamos imaginar que a gente está no século XVII. Só supomos. Para aquela época, cara... Eu acho que um mundo fantástico seria esse que nós estamos vivendo hoje. Que, por exemplo, você coloca uma mão de um defunto num cara, pegando o Frankenstein. Você pega a mão de um cara e monta ele funciona. Para aquela época, aquilo era uma coisa, nossa... Aquilo era ficção, surreal. né? Era surreal, era extraordinário. Que Coisa isso? do Imagina, você coloca um monte de peça de gente morta, cai um raio, tá funcionando, cara. Mas era a questão dos contos de fada, né, Arthur? Também. Porque eram histórias fantásticas, fantásticas no sentido de não serem reais, mas elas tinham a sua lógica interna.
Sim. Elas davam uma lição, geralmente, né? Ensinavam alguma coisa. É ou porque, serviam assim, para assustar as pessoas. Não, o ponto que eu quero chegar, assim, é a mentalidade do pessoal do século XVII achava esse ponto que para hoje nós é uma coisa normal, uma coisa fantástica. Né? Para nós, a gente, se você pegar filmes e jogos e tudo mais, você pega a realidade, a nossa realidade no século XVII alterada, isso pode ser uma coisa fantástica, como o steampunk. Sim, você retroage. Ou uma coisa muito futurística. Ou um ponto igual o Avatar, que é muito futurístico. Ou um ponto entre o nosso universo normal, mas uma dimensão diferente, como um X-Men, sei lá, que pode ser considerado fantástico também. Não o mundo inteiro, mas como as criaturas estão envoltas no mundo, a ideologia do mundo é diferente. Por quê? O que você chama de ideologia, eu chamo de consistência interna. Ah, tá. A ideologia assim, não, existem os mutantes, vamos atrás deles. Ou quem que é esse cara que corre muito? O The Flash. Seria como se os duendes verdes, azuis, sei lá, comerem pedras fizessem algum sentido no contexto. Sim, e existisse, por exemplo, uma sociedade que seja contra ou a favor deles. Ou, sei lá, uma sociedade que seja contra e poucas pessoas a favor, porque eles são as pessoas que mantêm o mundo, a ordem do mundo, sei lá o quê. Sim. Então, eu acho assim, concordo, sabe? Você tem que estabelecer relações entre as coisas, você tem que dar nomes para essas coisas. Veja, por exemplo, estou guardando esse exemplo aqui para esse momento, sabe? E para falar de verossimilhança também. A galáxia do Star Wars, por exemplo. Todos os personagens que apareceram, que seja por um segundo na tela, ou em algum livro, uma revista, um quadrinho, alguma coisa, todos têm nome. Todos têm uma história de vida, todos têm relações uns com os outros, tanto que você, inclusive... Feições humanas. A maioria tem feições humanas. Ou pelos. Sim. E aí, assim, você, conforme a linha vai se expandindo, o tempo vai passando, você vai criando aquelas histórias além dos filmes, vai criando um universo expandido. E isso até é matéria para o pessoal do Holocast falar, né? Mas, assim, você tem, por exemplo... Tinha Vamos pegar o General Grievous, por exemplo, que aparece no episódio 2 ou 3. Agora não vou lembrar de cabeça. 2. No 2. Ou no 3. Enfim. Você tem depois no universo expandido, quando você vai ler os quadrinhos, depois ver o desenho do Clone Wars, você tem todo o histórico dele, tem todas as batalhas. Porque ele, assim, se você assistir só o episódio em que ele aparece, o filme em que ele aparece, ele é um vilão que é legal, mas ele, morre depois de meia hora, 40 minutos que está no filme, né? Então, de onde veio esse cara? Aí você vai procurar no universo expandido. Então, é legal que todas essas coisas, quando você planeja elas tenham relações umas com as outras, eles têm um espaço para serem ampliadas. Então, se você vai criar um mundo, novamente, isso aqui é coisa para mestre. Se você vai criar um mundo, dê nome a todas as coisas. Claro, você pode começar pequeno, como o Arthur falou, ou se você quiser começar do jeito inverso, começar grande, depois diminuindo, né? também vale a pena. Focar. Aí depende da sua filosofia de você trabalho. Criar várias coisas grandes, mas depois transplantar isso para um universo menor, para o jogador começar a sentir o que é o mundo, né? E aí a gente chega na questão da magia. Perdão, da questão da verossimilhança. Pensei uma coisa e falei outra. Tá. Magia é uma coisa fantástica. É que magia é uma coisa fantástica, por exemplo. Uma coisa que é irreal. Mas tem muitos mundos que usam magia, por exemplo... em que a gente olha o filme, ou lê a história, ou joga o RPG e acredita. Poxa, isso aqui é legal. Eu não desconfio daquele negócio. Aquilo lá parece real. É a chamada verossimilhança. O negócio é uma coisa fantástica, não teria como acontecer, mas dentro daquele contexto, dentro daquela história, acontece e eu acredito naquilo que está acontecendo naquele momento, naquele contexto. Um filme que eu vi que usa o nosso universo como base... mas que é totalmente fantástico, a meu ponto de ver, é o Watchmen. Quando eu assisti, eu lembrei muito Os Incríveis, cara. É meio cinquentoide, assim, uma coisa... Eu achei bem, bem interessante, que é o nosso universo, mas tem toda uma questão atômica, lá, os Travels. Os Travels, Travels. os Brubbles, né?
O que acontece, por exemplo, a questão da verossimilhança. A Mônica e a Pamela não estão falando, cara. Não, eu tô só aguardando. Eu tô vendo aqui, a gente só tá... Falem aí, de boa. Diálogo. Senão a gente vai embora aqui, né? Não, um exemplo de livro que Podem eu nos lembrei. interromper, sabe? Eu interrompo mesmo, na caruda. Desculpa. Um livro, lembrei agora de um livro que foi lançado pela Diamond, mas eu não vou lembrar o nome e nem do autor nem do livro, pra variar. Minha memória é uma droga. Que ótimo. Eu lembro daquele filme, mas eu não lembro o nome do filme. Não, depois que eu também não lembro do filme inteiro, só lembro daquela cena. eu tenho em casa, depois eu coloco no fórum. No show notes, beleza. Assim, é bom, porque aí já vai Criando juntando mais suspense, gente né? pra entrar no fórum. Não, fica um entendeu? jogo de adivinhação, sabe? As pessoas vão ter que adivinhar. Aumenta o gente puzzle, né, é. do negócio. Mas depois eu chegando em casa, eu coloco assim que lançar, eu coloco no TPK. Quero só ver. E é assim, eu vou lembrar, eu acho. E era tipo assim, era... Duvido. É como... seria tipo o mundo real, para e vai. Não sabe, vai ter que O pessoal apanha, não sabe por quê. Seria como se fosse o mundo real, só que ao invés de pessoas, são robôs. Então, por exemplo, Transformers. antigamente- Não é. Eu roubo. Também não. Antigamente Não, as pessoas... robôs da... Vocês vão deixar eu falar? Tá. Senão eu não falo mais essa porcaria. Olha lá, eu vou fazer greve. Tem uma das cenas que eu mais ri nesse desenho robôs aí, que é quando os caras estão fazendo peido no sovaco. Sabe? Ai, vai. Não, mas é que acontece logo depois deles fazerem isso. Mas aí deixa o pessoal que assistiu lembrar, quem não assistiu, alugue, que o filme vale por a essa pena. cena. Aí, tipo assim, há tempos atrás, a igreja entrava em conflito falando que nós somos de Adão e Eva, né, e que não descendemos do macaco. E no livro tem essa questão de uma organização entrar em tipo, começar a matar as pessoas, vamos colocar assim. Que descobriram que dentro dos robôs, na verdade, tem tipo como se fosse uma larva, vamos colocar assim. Que é a vida mesmo, a vida orgânica, que na verdade eles são orgânicos, eles não nasceram daquele jeito. E aí eles ligam várias terminaçõezinhas nesse, vamos colocar como se fosse larva mesmo. Eles ligam várias terminações lá, então a larva nunca vai saber que ela é uma larva, ela vai sempre se ver como um robô. Nossa, lavagem cerebral na larva. É um Matrix larva. Uma larvagem cerebral. É muito tipo, Ai, vai. eu acho que nessa entrava aquele Não, esse daqui. Eu não existo. apareceu agora. É. É um Matrix, mas em vez de você ser uma pessoa, você é uma larva, cara. sabe, é que às vezes o episódio começa a ficar tão sério que não dá, cara. Tem que dar uma quebrada, sabe? Mas, Mônica, ó, eu realmente não me lembro desse filme ou desse livro. Não, é um livro foi é um lançado livro. pela Diamond. E assim, é como se fosse o mundo nosso mesmo, só que eles alteraram de uma forma. Ah, cara, o Mas próprio mesmo- Paranoia o RPG Paranoia. Sim. É um mundo fantástico, né? E doido. Você Sim. não sabe quem que você é. Sim, Você tem que estar sempre feliz. Você tá feliz, Mônica? eu tô sempre. Você tá feliz? Agora. Eu acho que você não está feliz. Não, eu tô sim. Tá? Você. Ó o sorriso. Ó o sorriso. Então, todas essas histórias, todos esses mundos têm essa verossimilhança. A coisa pode não ser daquele jeito, mas a coisa poderia ser daquele jeito. Vamos pegar, por exemplo, é que aí você vai cair, né, uma discussão que eu tive uma vez com um amigo, assim, se a coisa for real, em vez de ser verossímil, ela não tem graça. Isso é verdade. Tá? Por Pega, isso que muita exemplo, gente joga RPG, cara. Porque É verdade. ele é verossímil, não é real. Você pode pegar uma espada e um machado e enfiar na cabeça de um orc. E depois andar com elas na cueca, né? Isso. Você pode nadar de armadura, É. sabe? Você nunca soa, não precisa tomar banho. É verdade, tá? Não precisa ir no banheiro. Pra nunca. isso existe RPG. Exato. Tá? Não precisa comer. Não precisa, tem que marcar essas ações na ficha que você compra, senão o Não, mestre cara, no faz meu essa- mundo tem que comer e tem que ter cookie. Senão não funciona. Cookie. É, Cookie. perícia de culinária. É, culinária. O seu personagem tem que saber cozinhar. Mas enfim, é que senão você vai cair naquelas conversas de nerd, sabe? Você vai entrar em discussões sobre por que nas naves, nos grandes cruzadores de Star Wars, todo mundo anda, sendo que não tem gravidade no espaço. Tem explosão no espaço, sabe? Você Lightsaber... ouve a explosão. E você ouve a explosão, tá? impressionante. Porque lightsaber é uma coisa que não pode existir de jeito nenhum, mas isso é existe, gritaria. sabe? Que, assim... Isso é fantástico, cara. Então, mas isso é muito legal, porque é verossímil. Não existe, mas é tão bem feito, bem criado,
e existe uma razão por trás de tudo, que o negócio poderia ser assim. Se existisse, seria legal. Exato. O pessoal vai me matar, mas igual os jornais do Harry Potter, que a galera mexe. Ué, por que não? Por que não? O próprio Harry Potter, né? Harry Potter, né? Dentro daquele realidade contexto, paralela fantástica. daquela realidade, daquele contexto, poderia ser assim. Por que não, né? Acabou assim? Por que não? Você quer que eu aperte o botão aqui? Eu fiz uma pergunta, quero resposta. Mas... Ah, tá. Então deixa eu responder. Ah, Por que não? desculpa. Por que não? Não, mas isso é Por pra que galera não? do fórum responder. Não, Coloca responde aí. Vai lá, indagações, Pablo. Por que não? Por que isso não poderia ser possível? Né? Não pode, mas por que não poderia? Poderia. Ou não poderia por causa das leis da física. Exato. Tá. Leis da começar. física, Óbvio. leis da física são chatas. Tá? Eu odeio Mas- a física. Enfim. Mas, dependendo da sua ambientação, dependendo do seu contexto, do mundo que você construiu ou que o seu autor preferido construiu, aquelas coisas podem existir. Mas isso entra a questão do fantástico, né? Por que eu não posso voar? Meu personagem pode. Meu personagem pode. Tenta, Nesse bem. mundo você acho, pode. eu acho que a questão é o contrário. Não é por que eu não posso voar. É por que o meu personagem pode voar. Aí eu volto na minha questão inicial. Não, Por que mas as aí coisas o acontecem? gostoso é falar assim, nossa, meu personagem voa. Olha que legal. Se não você vou. for jogador, sim. Sim? Mas se você for mestre, não. Você tem que saber por quê. Assim, o mestre tem que saber, não, nesse mundo não pode ou nesse mundo pode. Isso. É a mesma questão Ou o criador do da mundo. ambientação, por exemplo. Assistiu O Senhor dos Anéis? Sim. Tá. A ambientação de D&D ou de mundos fantásticos, tipo D&D. Existem mundos em que a magia é uma coisa conhecida e banal, Uhum. e existem mundos que a magia é uma coisa restrita e fantástica, como o nosso. Depende da interpretação do mestre. O mestre pode falar, não, né, gente, nesse mundo, se você vê alguém fazendo magia, o bicho é bravo. Tenha medo. Tenha medo. Ou então, não, ó, você vê um cara vendo magia, tem uma cada esquina. Mais um, né? Por exemplo, aí são duas ambientações que a gente citou. No Senhor dos Anéis é muito difícil haver magia. Especialmente as magias mais pirotécnicas. Sim. Então, quem é mago mesmo, quem controla a magia com forças místicas, é um personagem que, no mínimo, é muito poderoso. Por isso que eu falo que no AD&D, cara, os magos são uma classe diferente. Naquela ambientação Eberron, você realmente tem magos em cada esquina. Com níveis menores de poder, é claro, mas a magia é uma coisa muito mais disseminada e muito mais comum. É. Mais alguma coisa, meninas? Não, Dead Soul. Algum anime que vocês lembrem? Eu lembrei do... Naruto. Não, Naruto não. Eu lembrei do Castelo Animado, que tem a questão da magia, mas é bem legal também. É um mundo totalmente diferente. Aqueles animes do... Eu nunca lembro o nome do cara que fez a Viagem de Chihiro. É esse. E É o que fez o Castelo Animado. E o que veio antes dele, que é a Princesa Mononoke. Também é muito legal. Então são mundos fantásticos, mas que tem aquela verossimilhança, aquela consistência interna. A maioria dos mangás, né, tem uma consistência interna, mas tem um mundo fantástico por trás. O próprio Cavaleiro do Zodíaco, Berserker. Sim. Berserker. As coisas têm uma razão de ser. Um que eu gosto muito é o Inuyasha. Eu gosto. Eu não Sabe? conheço. Samurai X. Travels. Samurai X eu acho que ele é um pouco mais verossímil. Ele tenta se aproximar um Mas pouco mais... as cenas de combate são Sim. fantásticas, mas são verossímeis. Sim. É como o GURPS fala, isso é estilo cinematográfico. Né? No cinema pode, no quadrinho pode. Na vida real, não aconteceria. Se você achar alguém que faça isso, ele é o cara, velho. Pois é, Me mas liga. tem aquela questão da consistência Eu quero interna. aprender. O negócio poderia ser daquele jeito, naquele universo, naquela ambientação, sim, é daquele jeito e outras pessoas conseguem chegar naquele ponto. Vozes da terceira. Oi pessoal, aqui é o Marcelo em off, de novo, para dar alguns recados importantes e ler os e-mails também. Um blog e um podcast recentemente trocaram banners com a Terceira Terra. O primeiro é o RPG Rádio, do Rod Reis.
Vocês podem encontrá-lo em rpgradio.wordpress.com. É um podcast de sessões de jogo. Eles soltaram até agora Arrow Down 3 partes, que é uma sessão de jogo de Doctor Who, do RPG de Doctor Who. E acabou de sair o Terra 2 parte 1. Então você já tem aí 2 histórias diferentes para acompanhar. Totalmente recomendado. Eu adoro sessão de jogo. Então, para quem curte também, dá uma olhada. Para quem não curte, ouve. É sessão de jogo em português, é bem interessante. Às vezes você muda de ideia e passa a ouvir, os caras são legais. Segunda divulgação é o blog O Grande RPG, está em fase beta. O site é www.ogranderpg.com.br. É sobre Pathfinder. Eles estão fazendo traduções do Pathfinder para português. As traduções são oficiais, valem de maneira geral. Assim, é uma iniciativa amadora, uma iniciativa de fã, mas ela tem autorização, essa tradução tem autorização da Paizo. Também um site bem profissional, bem feito pra caramba. Vale a pena conferir se você é fã de Pathfinder ou se você é só um curioso interessado em saber o que é o Pathfinder. Agora acabaram suas desculpas, porque tem em português. Outra divulgação é o Game Day, que está acontecendo em várias cidades no Brasil, que é a divulgação de Dark Sun. É como se fosse a festa de lançamento de Dark Sun, que saiu esta semana mundialmente, apesar de que quem comprou de loja física já tem esse livro há acho que 1 ou 2 semanas. Mas é a festa de divulgação do Dark Sun. No Brasil chama-se Dia Mundial de RPG, Dia Mundial de D&D. Está acontecendo em várias cidades no Brasil. Está acontecendo aqui em Ribeirão Preto, vai acontecer no dia 22, é um dia mais tarde, 12 horas mais tarde, que vai acontecer aqui em Ribeirão Preto no dia 22 de agosto, de manhã, no Curupira. No Rio de Janeiro está acontecendo também. Eu vou colocar aqui uma mensagem de voz que o Ian Ricardo, lá do Rio de Janeiro, mandou pra gente, divulgando o Game Day que vai acontecer no Rio. Eu vou baixar um pouco o volume no começo, porque ele dá aquele gritão típico dele. Então depois eu volto pro volume normal. Saudações, galera! E aí, que saudade dessa chamada? Aqui quem fala é Ian Ricardo, direto do Rio de Janeiro. Estou aqui nesse recado de voz para convocar toda a galera do Rio de Janeiro que gosta de jogar um bom RPG para mais um Game Day, dessa vez com temática Dark Sun. Venha você também se divertir conosco nesse ensolarado mundo. O evento acontece agora dia 21/8, a partir das 2 horas da tarde, no Bob's da Tijuca. Aquele que tem 3 andares, que fica na rua Barão de Mesquita, 320, próximo ao Off Shop Tijuca, e do metrô. Pré-inscrições pelo e-mail gamedayRJ@gmail.com. No assunto, coloque inscrição para jogador ou inscrição para mestre. Daremos preferência para os pré-inscritos. Mas você pode aparecer para jogar na hora. Chame seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, cachorro, gato e também o periquito. Mais um evento do Conselho dos Dragões, há quase 2 anos trazendo RPG na veia e diversão para vocês. Um abraço, Ian Ricardo. Valeu! Se o pessoal quiser saber onde está acontecendo o Game Day em várias partes do Brasil, está acontecendo na sua cidade ou perto da sua cidade, acesse o site da RPGA, o site da Wizards, ou então acesse o site da RPG Arautos, que é em português. Vocês conseguem ver lá a lista de todas as localidades, quando, onde e por que está acontecendo. rpgarautos.com.br. Nós temos também 2 e-mails de ouvintes que eu vou ler agora para vocês. Um é do Plínio V. Queruli, ou Cheruli. Ele escreve: Olá, meu nome é Plínio, sou da cidade de Uberlândia e conheço vocês através de um colega jogador de D&D, pegando o podcast de vocês para ouvir. Ouvi muitos deles e adorei o trabalho que fazem, estão de parabéns. Atualmente estou em 4 mesas, 2 como jogador e 2 como mestre ou narrador. Os podcasts deram mais cor aos jogos ao tirarmos algumas ideias. Que bom, ao tirarmos algumas ideias. Eu estarei regularmente mandando relatórios de como foi o jogo aqui e espero que me correspondam com críticas e sugestões para melhor enriquecimento do próprio RPG. Gostei muito mesmo do trabalho, que continue assim melhorando. Um abraço, pessoal de Uberlândia. Muito obrigado, Plínio. É bom saber que as nossas ideias estão sendo aproveitadas. De vez em quando a gente tem a noção de que a gente está falando só para nós mesmos. Assim. É legal quando a gente sabe que o que a gente fala é usado. Dá para usar de maneira prática. O outro e-mail é do Eduardo. Ele escreve: Olá, galera da Terceira Terra, conheci o trabalho de vocês meio que por acidente ao baixar no Ares alguns arquivos de som para ambientar uma campanha de Ravenloft. Tinha lá um arquivo de voz e ao abrir vi que era um podcast de vocês.
Eduardo, depois você conta pra gente o que é esse Ares. Eu fiquei curioso. Desculpe saber por que o Voz da Terceira Terra tá lá. Bom, ele continua escrevendo. Achei muito interessante ao ouvir e pesquisei na net achando a página de vocês. Vi que vocês postaram esse podcast há uns 2 anos. Bom, podcast que ele baixou, imagino. Há uns 2 anos. E como jogo com o mesmo grupo há quase 10, fiquei contente em saber que ainda existem pessoas que veem o RPG como algo além de uma simples rolagem de dados. Parabéns pelo trabalho de vocês. E como eu ainda estou baixando os podcasts para ouvir desde os primeiros, continue assim. Abraços. Também muito obrigado, Eduardo. É meio ligeiramente desconfortável saber que tem gente ouvindo os nossos primeiros podcasts, que nós éramos muito amadores, mas tudo bem. Fique à vontade. A hora que você chegar nos mais recentes, você vai ver que a gente melhorou bastante. Estes foram os recados, foram os e-mails. Não, tem mais um recado. Tem mais um recado. Esse é para a Terceira Terra como um todo, não só para o Voz da Terceira Terra. Eu tenho orgulho de dizer que depois de um tempo tentando e não conseguindo por e-mail e por telefone, eu fui pessoalmente no escritório do ECAD aqui em Ribeirão Preto e consegui fechar o acordo que eles têm especialmente para podcasts, que é um acordo fechado entre o ECAD e a ABPOD. O ECAD é o escritório de arrecadação de direitos autorais no Brasil e a ABPOD é a Associação Brasileira de Podcasts. Eles têm um acordo para que, se o seu podcast não é comercial, você pode pagar uma unidade de direito autoral por mês para poder usar músicas com direito autoral. Até então nós estávamos usando só músicas que eu gosto muito, músicas Creative Commons, mas é legal ter a possibilidade de usar músicas com direito autoral. Você nunca sabe quando ficaria legal usar 2 Minutes to Midnight no seu episódio. A Terceira Terra paga direito autoral. Vocês devem ter notado já há umas 2 semanas que os podcasts começaram a ter mais músicas e músicas conhecidas. Até então, podcasts como o Holocast, por exemplo, estava usando uma regra, que é uma brecha na lei, que você pode usar um clipe de música de até 29,999 segundos, que ninguém reclama, sabe? A Globo, por exemplo, utiliza isso o tempo todo. Para você poder usar só um pedacinho de música, um pedacinho de um áudio com copyright, sem precisar pagar. Mas já tem umas 2 semanas que os podcasts já estão fazendo isso, porque eu já tinha fechado com eles, com o ECAD, só estava esperando a confirmação com certeza absoluta, apesar deles terem me dito que a gente já, a partir do momento em que eu assinei o papel com eles, mesmo não tendo chegado o primeiro boleto ainda, já podia usar. Eu esperei até o último minuto, então já estou divulgando aqui. O Voz da Terceira Terra vai continuar usando as músicas do guitarrista de São Paulo, Marcos Klein, que eu acho bem legal a gente divulgar as músicas do cara. É legal colocar músicas conhecidas. O Holocast, por exemplo, se beneficia muito disso, porque é um podcast Star Wars. O God Mode precisa usar música de videogame. Mas o Vozes a gente vai continuar usando músicas do Marcus Klein, porque o cara cedeu as músicas pra gente, mas a vantagem agora é que, pagando direitos autorais, nós podemos usar músicas de bandas que ele participa, que nós não tínhamos autorização, como a banda Vega, por exemplo, ou a Incrível Orquestra de Rock and Roll, que foi um projeto dele com o Roger, do Traje a Rigor, e outras coisas também. E sempre que a gente precisar, né, colocar músicas com copyright, tem uma música de um cantor, de um comediante americano chamado Stephen Lynch, que eu tô querendo usar há muito tempo e não podia, porque a música tem copyright, e agora eu posso. De fato, é essa música, chama D&D, que vai encerrar o podcast de hoje no lugar da típica faixa de encerramento do Marcus Klein, Insights. Eu acho que é só que eu me lembre, não tem mais nenhum recado. Se eu esqueci alguma coisa, no próximo Voz da Terceira Terra, eu tô aqui em off de novo para dar os recados e ler os e-mails. Peço desculpas aos ouvintes que escreveram pra gente, por eu não ter lido durante a gravação. Eu achei que estava começando a ficar velho esses e-mails, precisava ler. De qualquer forma, esses e-mails sempre são copiados pro Ivar, pro Arthur e pra Mônica e pro Diabético agora também. Então todo mundo leu, todo mundo gostou, eu tô só repetindo aqui o elogio e o agradecimento que nós temos com esses ouvintes. É uma dívida de agradecimento que nós temos com esses ouvintes. Agora, sem mais delongas, fiquem com o Voz de Fundo. Pâmela, você vai ter que falar bastante esse episódio, viu? Pode chegar o microfone pertinho já do rosto. Você viu que a gente escolheu um tema bem legal, porque você pode falar que não tá ligado só ao RPG, tá ligado às outras coisas que você conhece. Do filme você entende. Eu só vou falar a mesma coisa que eu falo filme, pra Mônica, aproveitando que a gente tá no Voz de Fundo, é só falar assim, aponta pro microfone, sabe? O seu nariz tem que estar sempre apontado pra ponta do microfone, sacou? Beleza, pode falar agora. Ai, eu tenho pauta hoje, olha aqui. Isso aqui é coisa ainda. Para de roubar minhas pautas. Pô,
coisa que tava impressionante, cara. Eu tava ali fora, o Marcelo tava indo embora, né? Peraí, silêncio. É minha sobrinha. Participação Não especial da falou Anabela. ainda da sua sobrinha, a gente deixou Já no falou, ar. sim. Não, deixou no ar da última Falou vez, que não foi? eu era titio. Ah, whatever. Falou que ela tinha Falou. nascido. A gente foi sem querer. Até lá ela fez 3 coisas. Até aqui, ela já fez 3 coisas. Nasceu, fez xixi e fez cocô. E vomitou. Não, e mamou Chorou. também. 4. Ah, Bastante coisa Ah, já. viu? Tá E dormiu. evoluindo, cara. Só, olha só Dormiu. como que os nenéns fazem coisa. Ô, dormir é a melhor coisa, né? Comer, Bebê, dormir, bebê dormir, sabe o comer. que é bom, né? Comer, dormir. E o meu sobrinho mais velho já tá Dormir dá jogando fome. D&D. Ah, que bonitinho. Que lindo. Beijo, Rafa, tia, te amo. Mas então, Arthur, o que você ia falar que você viu o Marcelo lá fora? Antes Cara, de eu começar a achei falar uma coisa de- fantástica. Eu cocô tava de lá neném? fora, assim, né? E. Você tinha saído lá fora. Isso, É, eu não eu entendi saí, muito bem. eu saí para fora Aham. de casa. Marcelo tava indo embora, tá? Ele bateu a porta, ficou aquele momento de silêncio. De repente eu ouvi uns barulhos assim, tec, tec, tec. Parecia pingo de água, assim, de chuva, sabe, caindo. Eu olhei pro céu, assim, tem umas nuvens, mas não tá carregado pra isso. Eu olho mais perto, cara, formiga, velho. Sabe aquelas formigas com cabeçuda, rebentando planta? Ô, os bichos são uns trator, cara. Eu achei que era o carro de alguém que tava pingando. Ah, você ouviu? Eu ouvi, eu pensei, gente, eu vou falar pros meninos que o carro tá pingando de Mas alguém. tem Aí uns que eu vi. formigão Não, eu sei que tem umas formigas na África. massa. Que Na África? elas pegam, tipo, animal grande. Ribeirão e Preto aqui tem. destrói. Ribeirão Preto. Você faz farofa. Minha mãe lá em São Paulo fazia Faz farofa. farofa? Te juro. Você arranca a bundinha Aquelas tá e na faz jura. uma... Tá na Exatamente. jura. Você faz uma Você farofa. sabe que isso é iguaria, né? Na França, Aham. tem gente que... Quem foi? Qual que é aquele... Escargot, Arthur. Não, Escargot. não é. Aquele cozinheiro famoso que é francês, que tem Fusca lá aqui no Brasil. Eu esqueci o nome do cara. Ah, Robespierre. verdade. Alan Prost. Que lamproste! Ai, vai! Não, aquele que fazia parecia na TV. Sei lá, deve ser o Jacques O- Lafitte. O Não Jacques lembro da Leclerc. foto. Não, Jacques Leclerc. Nossa, ele noveleiro. só anda de Fusca. Nossa, fugiu da cabeça o nome do cara. Tá, whatever. Monsieur Le Fusque. Não, não é. Ai, vai. Sei lá, velho. Quem Tá, é esse o pessoal cara, meu? deve saber quem é. Ele pede pra criançada. Nossa, olha lá o que pessoal, tá passando na TV. Batman, era O isso que eu tava Batman vendo até agora, velho. com uma bomba na mão. Olha Gelo o seco. tamanho da bomba, É cara. o Batman de Então, ele 1800 pede, Guaraná ele com pede rolha. para as criançadas pegarem Tanajura, porque o pessoal faz iguaria com isso. Aqui no Brasil é coisa Francês de não gosta pobre muito mesmo, não é de- iguaria não. De velho. caçar, né? Eles comem escargot. Qual que é o trabalho de comer escargot? A caça. Super caça. Né? Pega o negócio e coloca dentro de uma tigela. É, só isso. É uma coisa engraçada, né? As coisas de pobre, que todo mundo comia, tipo, Feijoada. feijoada, bacalhau, cara. Bacalhau, minha avó conta. Bacalhau. Minha avó tá com 88. Ela conta que antigamente, na época dela, quando eles estavam comendo bacalhau em casa, as mesas a mesa da cozinha, a mesa onde que eles faziam as refeições, tinha uma gaveta embaixo de cada assento. Pra quê? Quando chegava a visita, você abria a gaveta, colocava a comida e fechava. Recebia a visita e depois voltava a comer. Adorei essa. É verdade. Nossa, que legal. Era coisa de época. E... Coisa de mão de vaca. É, isso sim, também. né? Coisa de judeu. E o pessoal, minha avó falava, quando o pessoal tava comendo bacalhau, minha bisavó pedia para ela escovar, lavar a boca, passar sabão na boca, porque pro pessoal não sentir o cheiro, porque era uma coisa totalmente de pobre, sabe? É igual você pegar, não precisamos ir longe com isso bacalhau. Pega, vamos colocar uns 15 anos atrás, se você falar que você comia peixe cru, não era uma coisa estranha? Hoje parece normal, tipo, eu como sushi, eu como sashimi. Hoje é normal, mas eu tenho uma tia, assim, tia modo de dizer que a gente foi criar, ela é padrinha da... Nossa, madrinha, madrinha. Seria uma padrinha, né? uma padrinha e madrinha da minha irmã. E eles são Mas japoneses. era padrinho e madrinha ao mesmo tempo? É, agora sim, porque o padrinho morreu. Ah, isso explica. E eles falavam que quando eles chegaram no Brasil, não podia falar que comia peixe cru e comia sushi, porque todo mundo achava aquilo um absurdo. Né? E como essas coisas assim que eram consideradas de pobre, feijoada, a próprio bacalhau, hoje são pratos nobres. Né? Pois é, assim, custa uma grana pra você comer o negócio, sendo que antigamente era resto. Você fazer uma feijoada é caríssimo. Agora você só faz um feijão com treco.
Você pega um pouquinho, você pega um pouquinho ali, um pouquinho aqui e junta, entendeu? Feijão Agora, com linguiça, feijoada. bota por cima do arroz. Cara, linguiça, cara. Linguiça é uma coisa absurda. Antigamente você pegava linguiça paio, calabresa, você sentia diferença. Hoje é tudo a mesma coisa, né? E você olha na receita da linguiça, agora eles são obrigados a colocar. Contém processados de ave. A maioria da linguiça é resto de ave, de galinha que eles colocam ali pra dar enchimento. Absurdo. Absurdo. Eu acho assim, pensando em comidas exóticas também, já que hoje falamos de ambientações exóticas, o pessoal fala, por exemplo, lá na Ásia, em qualquer lugar muito longe da sua casa, tudo que se come é exótico, né? É verdade. Mas assim, que tem aqueles lugares da China onde você come espeto de barata, de escorpião, essas coisas assim, gafanhoto, grilo, né? Grilo é igual pipoca, cara. É um saquinho com grilo pra você comer. Eu tenho curiosidade, eu Então, comeria um grilinho. Mas a gente come Não é camarão, legal deve ser a falar. mesma coisa. Não Verdade. é legal falar, mas tem lugares que eles comem filhotinho de cachorro. Chinês em São Paulo. Saiu Deve ser- uma deve ser notícia gostoso. faz pouco tempo. O pessoal que pegava cachorro na rua e vendia para os chinesão de São não Paulo. é só espetinho de gato. O que acontece, por exemplo, com essas comidas, os insetos, por exemplo, isso aí eu vi num programa um tempo atrás. Eles comiam porque a questão da fome era tão grande que eles comiam o que aparecesse pela frente. Hoje virou iguaria, sabe? Um espetinho de escorpião, por exemplo, que vem uns 3 ou 4, custa uns $5. Sabe? Isso é China e Índia, né? É um absurdo. Sabe qual que é a parte do frango mais valorizada na China? E o pé? A cartilagem Do peito. Não, do peito também. É aquela cartilagenzinha da coxa. Da coxa pra sobrecoxa. Aquela parte que eu jogo fora. Aquelas coisas Aquela de parte gospe. que você come assim é uma borracha. Aquilo lá eles pegam eles separam. Aquilo lá é a parte, é a carne de primeira deles. Eles pegam, separam e fazem espetinho daquilo e vende absurdo na China. Eu jogo fora, Aqui aquilo lá eu no Brasil odeio. mesmo, tem gente que come palma no Nordeste. Tem, o quê? mas por necessidade. Palma Sim, é por um, necessidade. palma é Mas um. acabou que tem uns restaurantes que estão fazendo isso. Estão fazendo palma? Palma, porque um grupo de jornalistas foram pra lá, comeram isso, gostaram, inovaram, colocaram os outros temperos e virou agora prato típico Mas de é lá. igual aquele churrasco grego. O que vai naquele churrasco? Todos Não, os aquilo cachorros. lá, Você não vê um cachorro perto da Não, 25 churrasco de grego é março outra do coisa. Brás ali. Esse negócio de prato exótico, eu tava vendo um documentário. Foi acho que segunda ou terça agora. E um dos lugares onde tem mais variedade de culinária é na Escócia. Lá eles têm, dependendo da região, tem uma variedade de pratos e coisas diferentes do mundo inteiro que você não acha em qualquer lugar do mundo. E o prato tradicional da Escócia é... Eu esqueci o nome. É haggis. Haggis. É o nome do haggis. Isso. E é tipo, é um bucho, é a tripa do carneiro, recheada com pulmão. Não, tu fala direito. É o estômago É o estômago? recheado com Ah, as é o tripas, estômago. o Não, pulmão. não é. Né? Eles Não é. fecham. O estômago é desse tamanho, não é tripa. É carneiro. tripa aquilo. É a Não é tão tripa grande. do carneiro. Cara, é grande, eles fazem um monte de bolinha. Eu vi os caras fazendo. É tripa. Você comeu também? Não, eu vi os caras Não, o que fazendo na eu TV. tenha- que eu tenha visto era uma bolinha. É uma bolinha. É o estômago. É o estômago, não O é, carneiro. não é a tripa. Ah, eu não sei como É é que é o tudo estômago. socado ali dentro. É. Sim, Aí bota pra cozinhar. pulmão, blá blá, um monte de Isso, coisa isso, triturada isso, com um isso. monte de tempero. Isso mesmo. E Tá? o famoso chouriço aqui, que é Ah, sangue é de porco verdade. cozido. Sangue de porco. Eu ainda Ou vou seja, Eu acho, próximo. ou seja, o que importa é o tempero. Não, o que importa é o seguinte, é tudo uma questão de gosto. E gosto não tem como discutir. É igual. É igual o o que uma dedo, pessoa né? gosta, né? É igual o É dedo, igual né? o pé, né? Tem gente que tem gente que não tem. Igual o pé. Igual o pé. Nossa, igual o dedo, eu tava até com medo agora do que você falar. Igual o pé, eu não lembraria, sabe? Não, mas o dedo é pra lembrar de uma certa pessoa. This is a song about a guy you might remember from high school. Or you might be this guy from high school. I don't know. My little harmonica. I got my 12-sided die, and I'm ready to roll with the wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement, bringing Funyuns and the Mountain Dew.
I got a big broadsword made out of cardboard, and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light, let the Dungeons and the Dragons begin. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D, never kissed a lady before. Nope. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tyke's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the Dragon's Tomb, when I'm out with my girlfriend. It's D&D. Wait. Sorry. You got a girlfriend? Yeah. Yeah, I got a... No. It's D&D. Warriors that terrify. It's D&D. Virgins till the day we... One, two, three, four, die! Thanks. Stephen Lynch, ladies and gentlemen. It's Mark Tyke.